Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Gênesis 32, de 22 a 32. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. Está escrito o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando Deus luta com o homem para salvá-lo é o nosso tema. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Jacó, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Jacó é filho de Isaque, Jacó é neto de Abraão, Jacó é pai das 12 tribos de Israel. Poderíamos dizer que Jacó é neto de crente, é filho de crente, é pai de crentes, mas ele não é crente. É curioso que até esse momento da vida dele, quando transpõe o val de Jaboque, Jacó sempre se referiu a Deus como o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Você até espera que ele completasse: e o meu Deus, mas ele não diz isso. Ele conhecia Deus de ouvir falar, ele conhecia o Deus da experiência dos outros. Deus estava apenas no seu conceito intelectual, mas não na sua experiência pessoal. Jacó tinha promessas de Deus, tinha proteção de Deus, tinha a bênção da terra e da prosperidade, mas Jacó não tinha uma experiência com Deus ainda. É curioso que esse homem é tão importante na história da redenção, que o nome que mais aparece na Bíblia, de todos os nomes de personagens, é o nome de Jacó, mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que Davi, mais do que Paulo. Jacó tem uma característica curiosa, porque quando ele morre aos 147 anos, é o funeral mais pomposo relatado em toda a Bíblia, é o funeral de Jacó. E ele, diz a Escritura, casou-se com 40 anos. Diz a Bíblia que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, eram gêmeos, e é por isso que ele recebe o nome de Jacó, e a palavra Jacó significa suplantador, enganador, diríamos nós hoje, uma palavra mais chão, pejorativa,
um trapaceiro, e ele cresceu como um homem pacato, diz a Bíblia, gostava de viver em tendas, fortemente influenciado pela mãe. Aliás, um erro dos pais. O Isaac gostava mais do Esaú e a Rebeca gostava mais do Jacó, dividindo os filhos assim. Ao casar-se com 40 anos, a sua mulher era estéril, e ele orou por ela 40 anos. 40 anos. O Isaac. E então, quando nascem os meninos, o Jacó, o Esaú e o Jacó, o Isaac tem 60 anos. E diz a Escritura que o Jacó, num dado momento, orientado e, de certa forma, induzido pela mãe, toma a decisão de mentir e fingir-se, vestindo a roupa de Esaú, colocando pelos no corpo como se fosse Esaú, para entrar no quarto do seu pai, que já estava velho, não enxergando direito, e enganar o pai. E diz a Escritura que ele tem que sair de casa para não ser morto pelo irmão. E é muito curioso isso, porque às vezes quando eu começo a ler a Bíblia, eu fico a imaginar, será que o Jacó era um jovem ou um adolescente que vivia na barra da saia da mãe e que é inconsequente nos seus atos, imaturo? Ou Jacó já era um homem mais vivido? Quando você vai fazer as contas, você chega à conclusão de que o Jacó tinha, quando saiu de casa, ainda influenciado pela mãe, 77 anos. Ele não era um menino. 77 anos. Então tem esperança para você que está solteiro até hoje. Fique tranquilo. Por que nós podemos fazer essa afirmação com segurança? Ele sai com 77 anos. Ele trabalha 14 anos pelas suas mulheres. Aliás, porque foi enganado pelo sogro. 14 anos. Então, se você soma 77 com 14, você está falando que ele tem 91 anos. Foi quando nasceu José. Ele quer ir embora, o sogro não deixa. E aí ele fica mais 6 anos trabalhando pelos rebanhos. Então, quando ele retorna para sua terra e tem essa experiência, o Jacó tem 97 anos. 97 anos, neto de crente, filho de crente, mas ele ainda não é crente. Talvez esse é um grande risco hoje de gente que foi criada na igreja, gente que frequenta a igreja, gente que conhece Bíblia, gente que lê Bíblia, gente que é até dizimista como era Jacó, mas ainda não é crente. Sabe o que eu acho curioso, pastor Ival? É que se o Jacó saiu de casa com 77 anos, vocês que são bons em Kumon vão me ajudar? Quantos anos tinha o Isaac? É só somar 77 com 60. 77 com 60. 137 anos. Agora notem comigo isso. O Isaac, que já estava meio cego, que era chamado de muito velho, tinha 137 anos. Quanto tempo o Isaac viveu? 180. Então some comigo 137 com 20, que ele ficou longe. Quando o Jacó voltou, quantos anos tinha o Isaac? 157 anos. Ele ainda viveu quanto tempo mais? Quantos? 23 anos. É isso? 23 anos. A Rebeca que diz para ele: meu filho, você vai para a casa do meu irmão lá, para o Labão, daqui a pouquinho eu vou mandar te buscar. E ela parecia que estava mais nova, mais moça. Quando Jacó voltou, a mãe estava morta. O pai que estava morrendo, ainda viveu tantos anos.
Dos patriarcas, o Abraão viveu 175, o Isaac viveu 180, o Jacó viveu 147, o José viveu 110. Mas voltando para dizer para vocês entenderem por que eu estou falando que ele saiu com 77, se converte aos 97, porque quando ele retorna, o José tem 6 anos, 6 anos, e o Jacó 97. O José foi vendido com 17 anos para o Egito. Então se você soma 6 com 11, dá o quê? Quanto? 17. Então some comigo 97 com 11, dá quanto? 108. Quando José foi vendido para o Egito, Jacó tinha 108 anos. O José fica lá 22 anos até chamar a sua família. 13 anos de luta, 7 anos como governador em tempo de fartura, 2 anos como governador em tempo de fome. Então você soma 13 com 7 com 2, 22. Se o Jacó tinha 108 com mais 22, quantos anos ele tem quando foi para o Egito? 130. Quanto tempo ele viveu no Egito? 17 anos. Com quantos anos ele morreu? 147 anos. Eu estou trazendo esses dados para os irmãos, só para nós entendermos o aspecto de alguém que, aos 97 anos, conhecendo Deus, de ouvir falar, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, o Deus que me faz promessas, o Deus que me abençoa, o Deus que me protege, o Deus que me dá prosperidade, o Deus que me guarda, o Deus da aliança, mas esse homem ainda não é convertido. Então, eu gostaria agora de olhar com vocês o que acontece para esse homem ser convertido. E eu quero destacar hoje 2 verdades magnas das Escrituras que levam este homem à conversão. Em primeiro lugar, vamos olhar aqui que a conversão, a salvação de Jacó, passa pela eleição incondicional de Deus. E eu queria que você olhasse comigo essas verdades. Primeiramente, Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Confira aí o capítulo 25, verso 23. 25, 23 de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha lá. Respondeu o Senhor para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O que Deus está dizendo aqui? Deus está invertendo a ordem. Dentro da cultura judaica, hebraica, o filho primogênito era o herdeiro, era o que tinha mais privilégios, mais oportunidades, mas Deus está invertendo o processo. O Jacó é o caçula, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, e Deus está dizendo para Rebeca: tem 2 nações, e o mais velho vai servir ao mais moço. O mais moço é o meu escolhido. A grande pergunta na nossa salvação é: quem escolhe quem? Sou eu que escolho Deus? Ou foi Deus que me escolheu? Jesus afirmou: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A pergunta é: por que Deus escolheu Jacó? Porque ele tinha virtudes para ser escolhido? Porque ele era um homem que tinha predicados morais eloquentes para ser escolhido? Por que Deus escolheu a você? Por que Deus escolheu a mim? Deus viu alguma coisa bonita em nós e falou: olha, essa pessoa é maravilhosa, então eu não posso cometer o equívoco de não escolhê-la, porque ela merece ser escolhida. Foi isso? Não. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. A Bíblia diz que nós outrora estávamos condenados, que nós estávamos depravados, que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos escolheu. Deus não escolheu você e a mim porque Deus olhou e disse: olha, eu estou prevendo que ele vai crer em Jesus, então eu vou escolhê-lo. Não, eu creio em Jesus porque ele me escolheu.
A fé é a consequência da eleição e não a causa da eleição. Deus não escolheu você e a mim porque Deus olhou e disse: olha, ele vai praticar boas obras, então eu vou escolhê-lo por isso. Não, você não foi escolhido porque você praticava boas obras, você foi escolhido para praticar boas obras. Deus não escolheu você porque Deus viu que você estava vivendo uma vida de santidade. Não, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então a escolha de Deus, ela é incondicional, não dependeu de mim. Se Deus não me escolhesse, eu estava perdido. Foi Deus quem escolheu Jacó, e não Jacó quem escolheu a Deus. Mas uma segunda verdade aqui, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é que Deus amou Jacó, apesar de seus pecados. Veja comigo, lá em Malaquias, vá comigo um pouquinho só lá, no último livro do Velho Testamento, porque há uma audiência de Deus com o povo, que voltou da escravidão da Babilônia, e é uma afirmação de Deus, uma contestação do povo, e uma réplica de Deus. Olha aí, por gentileza, Malaquias 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Você já parou para perceber por que Deus amou Jacó? Jacó era enganador, Jacó era trapaceiro, Jacó não tinha motivo nenhum para atrair amor de alguém. Deus amou Jacó, não pelas virtudes de Jacó, mas apesar dos defeitos de Jacó. Por que Deus amou você? Por que Deus amou a mim? O amor de Deus por nós, meus amados irmãos, é incondicional. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou. Apesar de nós, Deus nos amou. E como é que Ele nos amou? Ele nos amou com amor eterno, e Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor. Que verdade bendita, a soberania de Deus na nossa salvação. Mas em terceiro lugar, Deus não desistiu, Deus tomou a iniciativa para salvar o Jacó. Agora volte comigo lá para o nosso texto de Gênesis 32, para nós seguirmos com o raciocínio. Olha o verso 24 comigo, por gentileza. O contexto aqui é que Jacó está todo preocupado, porque ele está voltando para a terra dele, e ele sabe que ele deixou para trás uma pendência com o irmão dele, o Esaú, que tinha promessa de matá-lo. E quando ele está indo agora com família, com rebanhos, com propriedades, ele é informado que o Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens. E ele não é um guerreiro, ele é um pastor, ele não tem condições de resistir ao seu irmão, ele não tem condições de armar uma estratégia de enfrentamento do seu irmão. Então ele coloca os rebanhos na frente, ele vai dividindo a família dele, deixando mais para perto dele os que ele tinha certas preferências. Diz o texto, versículo 24: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. É maravilhoso isso, porque não foi Jacó quem começou a luta, é o homem que começa a lutar com ele. Esse homem não é um homem, esse homem não é um anjo, esse homem é o próprio Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque na nossa salvação, quem tomou a iniciativa de lutar conosco, de quebrar as nossas resistências, de romper as nossas resistências, foi o próprio Deus. Foi Ele quem tirou o tampão dos nossos ouvidos, foi Ele quem tirou a venda dos nossos olhos, foi Ele que arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, foi Ele quem nos regenerou, foi Ele que nos deu arrependimento para a vida, foi Ele que nos deu a fé salvadora, foi Ele quem nos transformou internamente. Tudo provém dEle, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que verdade bendita. Mas em quarto lugar, Deus não desistiu de Jacó, apesar da sua resistência. Olha comigo o verso 24 e 25 ainda. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Prestem bem atenção aqui, meus amados irmãos. A luta
continuou até o amanhecer. O que você depreende disso? O Jacó não quer ceder, ele não quer ser transformado, ele está resistindo, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. O nosso coração é semelhante ao de Jacó, resistimos também. Talvez você que está aqui hoje é neto de crente, é filho de crente, talvez você frequenta a igreja, talvez você já foi até batizado, talvez você é até dizimista como Jacó, talvez você tem promessas de Deus, já viu os milagres de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus na sua vida, mas Deus ainda é o Deus do seu avô, Deus ainda é o Deus do seu pai, mas ainda não é o Deus da sua vida. E hoje, nesta noite, pode ser a grande noite da sua vida, onde você vai ver a Deus face a face. Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência dele. E eu quero dizer para você algo soleníssimo agora, soleníssimo. Em quinto lugar, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. É muito sério o que eu vou lhe dizer. Deus irá às últimas consequências para não perder você. Se preciso for, ele fere você para não perder você para sempre. Quando eu fico olhando para as escrituras, eu vejo o que Deus fez com Manassés, o rei Manassés. Botou o cara com ganchos, igual um bicho, para que ele se arrependesse. O que Deus fez com Nabucodonosor, botou o cara para pastar, para que ele não se perecesse eternamente. O que Deus fez com o carcereiro de Filipe, precisou de um terremoto, não só para abalar as estruturas da prisão, mas para abalar as estruturas rígidas do seu coração e da sua consciência. Ou o que Deus fez com Saulo de Tarso, jogou ao chão e deixou-o cego por um tempo, para que ele pudesse compreender o poder que estava lutando com ele para sua salvação, e então ele não pôde mais recalcitrar contra os aguilhões. Nesta noite o Senhor está aqui, lutando com você, e Ele está disposto a ir às últimas consequências, se preciso for, ferir você, para não perder você para sempre. Essa é a eleição de Deus, essa é a escolha soberana de Deus. Bendito seja o Senhor por isso, porque Ele não desiste de nós. Mas esse texto então, meus irmãos, traz uma segunda verdade, que é uma verdade também tão gloriosa das Escrituras, que a graça de Deus é irresistível. Deus elege incondicionalmente e Deus chama irresistivelmente. Então vejamos, primeiro, Jacó agora reconhece a sua necessidade de salvação quando ele é ferido pelo Senhor, porque agora é o Senhor que está querendo deixar a luta. Deixa-me ir, já rompeu o dia, o Jacó já está aleijado, daqui para frente ele vai manquejar de uma perna a vida inteira. Ele está com 97 anos, ainda vai viver 50 anos, mancando. E agora quando o Senhor quer ir, ele respondeu, olha comigo por gentileza o verso 25. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu, não te deixarei ir se me não abençoares. Que bênção que ele está pedindo aqui? Mais rebanhos? Não, eu já tenho. Mais filhos? Não, eu já tenho. Mais prosperidade? Ele já é um homem próspero. A bênção que ele está querendo aqui não é bênção material, não é bênção temporal. Ele quer a transformação da sua vida. Ele está cansado de viver já há 97 anos com uma máscara de um crente, mas é apenas neto de crente, filho de crente, mas ainda não é crente. Ele conhece a Deus da experiência do avô, o Deus da experiência do pai, mas ele não conhece Deus como a sua própria experiência.
Quem é que despertou essa consciência em Jacó? É o próprio Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Segundo lugar, eu preciso que você vá comigo para Oséias, porque é o profeta Oséias que interpreta como é que foi essa luta de Jacó com um anjo, que é o próprio Senhor. Então vá lá para Oséias comigo, por gentileza. Oséias capítulo 12, é o primeiro profeta menor, é Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4. Vejam vocês aí, porque Oséias interpreta quem é esse homem que lutou com ele. Verso 3, Oséias 12, 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade. Olha bem, o cara tem quantos anos? 97, no vigor da sua idade. Ele está com 97 anos, mas o cara está tinindo ainda, né? No vigor da sua idade. Lutou com quem? Com um homem? Não, com Deus. Lutou com o anjo. Preste atenção que não é um anjo, tem artigo definido. Lutou com o anjo. E o anjo é uma teofania. O anjo é o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. É a segunda pessoa da Trindade. E prevaleceu. Agora, eis que eu quero chamar a atenção. Chorou e lhe pediu misericórdia. E lhe pediu mercê. Em Betel achou Deus e ali falou Deus conosco. Preste atenção, irmãos. Quando ele está lutando, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Quando o anjo, o Senhor Deus, toca na articulação da coxa dele, o deixa aleijado, deixa manco. Nesse momento, a ficha cai. As escamas dos olhos caem, o tampão é tirado dos ouvidos, o coração endurecido é quebrado, as resistências acabam, e nesse momento ele se agarra no Senhor, e Oséias interpreta isso, agarra-se no Senhor com lágrimas, com choro, com a cara molhada de lágrimas, pedindo misericórdia, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, eu não posso sair daqui hoje sem que a minha vida seja transformada, sem que a minha vida seja liberta, sem que o Senhor faça um milagre na minha vida, na minha salvação. Foi desse jeito que ele orou. Essa é a luta dele. Mas em terceiro lugar, dentro da vocação eficaz, da graça irresistível, Jacó confessa o seu pecado. Olha comigo, por gentileza, voltando lá para Gênesis 32, vamos olhar agora, por gentileza, o verso 27. O que está escrito aí? Perguntou-lhe, pois, quem é que pergunta? Deus, o anjo, o homem. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Parece o óbvio ululante, né? Será que Deus não sabia o nome dele? Será que Deus não sabia com quem estava lutando? Por que essa pergunta? Por que Deus faz essa pergunta para ele? Como é que você chama? Será que Deus precisava dessa informação? A razão por que Deus faz essa pergunta, não é porque Deus precisava de uma informação, é que há 20 anos, literalmente há 20 anos, quando ele tinha 77 anos, ele entrou no quarto do seu pai, fingindo que era o seu irmão. O seu pai Isaac, ele fez uma pergunta objetiva, está lá em Gênesis 27, versículo 18, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes.
Olha o versículo 24. E disse-lhe Isaque: és meu filho Esaú mesmo? Jacó respondeu: eu sou. Há 20 anos, quando essa pergunta lhe foi feita, qual é o seu nome? Ele mentiu, ele trapaceou. E se você perceber, o que vai acontecer, olha comigo o verso 27, 36. Aliás, vamos ler o 35 e 36. Você pode ler comigo esses dois versos? Gênesis 27, 35 e 36, vamos juntos? Respondeu-lhe o pai, está falando agora para Esaú: veio teu irmão astuciosamente e tomou tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Até aqui, até aqui. Qual o seu nome? Há 20 anos ele mentiu, ele trapaceou. Quando agora ele responde: qual é o teu nome? Ele responde: Jacó. Isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu me chamo trapaceiro, eu me chamo enganador, eu me chamo mentiroso. Até aqui a minha vida foi um espelho do nome que eu recebi. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que não há salvação a não ser que haja reconhecimento de pecado. Vai se arrepender de quê? A menos que você tenha consciência que é pecador, não há salvação. A salvação implica nisso: arrependei-vos e crede. Para que Jacó pudesse ser salvo, ele tinha que entender isso, que tinha vivido 97 anos da vida dele mentindo, trapaceando, enganando. E aquela noite toda ele lutou, porque não queria abrir mão de continuar vivendo do jeito que ele queria viver. Então eu quero encorajar você nesta noite a parar de resistir à graça de Deus, a se render, a se capitular, a arriar as armas, a se prostrar aos pés do Salvador. Mas finalmente, olha comigo o versículo 30, 32, 30. Jacó viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Você pode ler o verso de número 30 comigo, por gentileza, vamos juntos? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Há 20 anos eu tinha passado por Betel. Ali ele teve uma visão de Deus, na casa de Deus, mas ele não se converteu. 20 anos depois, agora ele passa por Peniel, e ali ele viu Deus, face a face, e ao ter um encontro com Deus, a sua vida foi transformada, a sua vida foi salva. A minha pergunta hoje para você não é se você é neto de crente, se você é filho de crente, ou se você é pai de crente. A minha pergunta para você hoje não é se você é evangélico, se você é calvinista, se você é arminiano. A minha pergunta para você não é se você é dizimista, se você conhece as promessas de Deus. A minha pergunta hoje para você é essa: você já teve um encontro com Deus face a face? A partir desse momento, meus amados irmãos, Deus muda a vida dele, Deus muda o nome dele. E a resposta é esta. Veja comigo o verso que está escrito aqui no verso 28. Então lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. A partir desse momento, Deus vai ter um outro nome.
Agora Deus vai ser conhecido na história como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Jacó não se refere a Deus mais apenas como o Deus do seu avô e Deus do seu pai, mas também como o Deus da sua vida. A partir desse momento, meus amados irmãos, o Jacó vai também ver que Deus pavimenta o caminho, não para uma guerra com seu irmão, mas para um momento de reconciliação, que quando você se entrega a Cristo, o Senhor reconcilia com você os seus inimigos. A partir daqui, o Jacó vai ser o tronco das 12 tribos de Israel, e uma família vai se transformar numa nação, e uma nação vai se tornar naquele instrumento preparado por Deus para trazer ao mundo o Messias, porque Judá, filho de Jacó, vai ser a tribo real, de onde vai proceder o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A partir de agora, o Deus de Jacó é conhecido como o Deus da aliança, o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da reconciliação, o Deus do perdão, o Deus da restauração, o Deus da segunda chance, o Deus do recomeço. Hoje o Senhor está aqui. Esse templo aqui hoje é um val de Jaboque, e essa luta é pessoal. É você e Deus. É você e Deus. A sua família não entra nessa luta com você, seu pai não entra, sua mãe não entra, seus filhos não entram, sua mulher não entra. Essa luta é sua, só sua com Deus. Eu quero orar com vocês. Se você veio aqui hoje precisa de se render aos pés do Salvador, e é isso que você anseia, não dá mais para protelar, não dá mais para continuar apenas como Jacó. Você precisa sair daqui hoje como Israel de Deus. Eu quero orar em seu favor. Enquanto a igreja está em oração, se você deseja isso, onde você está, fique em pé e eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Ó Deus, aqui está o teu povo, e nós tantas vezes, Deus, resistimos também à tua graça, mas nesta noite nós queremos nos render aos pés do Salvador, não queremos mais resistir, Senhor, não queremos ser feridos, para reconhecermos que precisamos ser transformados. Tem misericórdia de nós. Toca o coração daquele que hoje quer se colocar aos teus pés. Abra os olhos da alma, em nome de Jesus, para que esta casa, esse santuário seja um val de Jaboque, e haja salvação nesta noite, neste lugar. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Meu Deus, se até hoje nós fomos um Jacó, se até hoje nós, meu Deus, não demos testemunho de alguém que de fato te conhece, que a partir de hoje, Senhor, uma nova vida exploda na nossa alma, uma nova vida surja no nosso caminhar, e nós possamos caminhar daqui para frente como Israéis de Deus, e não como Jacós. Salva, liberta, transforma, restaura, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.